Fala aí meu povo, e aí como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de atualização da nossa carteira pública. Esse vídeo que eu sei que vocês gostam bastante, onde eu venho aqui todos os meses mostrar na prática a atualização, o aporte do mês. Então hoje vamos para o quarto aporte do ano de 2025, o aporte do mês de abril. Para quem não sabe, no início de 2022 a gente começou a montagem dessa carteira na prática. Ou seja, completamos agora 3 anos de carteira, onde eu venho mostrando para vocês como montar, como estruturar uma carteira bem diversificada em ações, fundos imobiliários, renda fixa e também investimentos no exterior, com foco total no longo prazo. E hoje mais uma vez eu vou mostrar para vocês esse aporte na prática. Esse tipo de vídeo é muito importante para que vocês possam ver como montar de fato uma boa carteira, como selecionar os melhores ativos dentro de cada classe, que eu sei que isso te ajuda demais, te ajuda na estruturação, te ajuda na formação do seu portfólio. E desde o início o nosso aporte é de R$500 mais os dividendos. Então esse aporte vai crescendo à medida que os dividendos mensais vão crescendo também. Então, por exemplo, mês passado foi o nosso recorde de aporte, porque nós aportamos R$500 e foi o nosso recorde de dividendos. Foi cerca de R$130. Então nós aportamos cerca de 630. E o aporte desse mês vai dar um pouquinho mais de R$600, pois o valor recebido de dividendos esse mês foi um pouquinho menor. E além de mostrar na prática para vocês esse aporte, quais são os ativos que a gente vai comprar, eu vou mostrar um pouquinho da estrutura, a rentabilidade, os dividendos, o histórico e principalmente a estruturação, onde a gente está alocando, qual é a porcentagem que a gente está em cada classe de ativos. Mas antes de ir para a carteira, eu quero mostrar um pouquinho para vocês o que está acontecendo, o que principalmente aconteceu no mercado essa semana. A gente teve aí uma alta de todos os mercados. Aqui no Brasil, ações, fundos imobiliários também e também lá no exterior, a Bolsa Americana subiu bastante. A gente teve uma alta no Ibovespa de 5% nos últimos 5 dias. Se a gente pegar aqui o último mês, a gente teve aquela oscilação ali no início do mês, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, devido àquela confusão do tarifaço do Donald Trump, que afetaram os mercados do mundo todo, que foi exatamente nesse período. Mas após essa queda, a gente teve uma alta bem significativa, por exemplo, de quase 10% aqui no Ibovespa. E se a gente for olhar o máximo aqui, pessoal, a gente está muito próximo da máxima histórica do nosso índice. A máxima histórica foi em agosto do ano passado, onde bateu 136 mil pontos. E a gente está muito próximo de bater isso. Se a gente olhar o índice de fundos imobiliários também, nos últimos 5 dias foi um aumento, né? Foi uma subida de 2%. Isso se a gente for olhar para o mercado de fundos imobiliários, é uma boa alta, sim. E se a gente for olhar também o máximo, a gente também está bem próximo da máxima histórica. A gente teve aquela queda brusca dos fundos imobiliários no final do ano passado, em dezembro do ano passado, e de lá para cá, pessoal, o mercado já subiu quase 15%. A máxima histórica do IFIX foi em abril do ano passado, onde bateu 3.422 pontos. A gente está bem próximo disso também no IFIX. E no S&P 500, o principal índice lá da Bolsa Americana, a gente está tendo uma alta de quase 6% nos últimos 5 dias. Se a gente pegar aqui o último mês, né, a gente teve aquela queda forte no início do mês, devido aos motivos que eu falei anteriormente, mas depois a gente já teve uma subida interessante de 10% lá no S&P 500. Então teve todo aquele alvoroço, aquela confusão nos mercados, mas o mercado vem se comportando, vem melhorando, vem subindo posteriormente a tudo isso. Dito isso, pessoal, já estamos aqui no Status Invest. O Status Invest inclusive atualizou aqui o site deles, está um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados a ver ali nos vídeos anteriores, mas dá pra gente entender aqui perfeitamente. Eu até gostei, para falar bem a verdade. Aqui a gente tem a posição na carteira, todas as nossas posições, ETFs no exterior, ações, fundos imobiliários e títulos de tesouro, que é o nosso Tesouro IPCA. Um patrimônio total investido de 22.600, ou seja, com o aporte de hoje a gente vai passar dos 23 mil reais. Graças a essa subida que a gente teve no mercado aí essa semana, praticamente todos os nossos ativos se valorizaram bastante, o que vai nos dar essa possibilidade de chegar aos 23 mil reais investidos. Dando uma olhada aqui nas porcentagens em cada classe de ativos, a gente vê que a nossa classe de ações, a gente está com praticamente 30%, que é a nossa meta. A nossa meta para ações definida é de 30%. Fundos imobiliários também é 30%, mas que essa alta que a gente teve foi para 31,5%. Já tesouro, né, o nosso Tesouro IPCA, a nossa meta é de 15%, tá um pouquinho a mais, 16%. E exterior, a nossa meta é 25%. Com essa queda brusca que teve no mercado americano, apesar dessa alta recente, a nossa posição caiu para praticamente 22%. Então, o nosso aporte hoje vai ser praticamente
praticamente todo focado em ETFs no exterior. O que eu vou fazer? Eu vou mandar os R$500 para a Avenue, a nossa corretora lá nos Estados Unidos, e a gente tem cerca de R$100 de dividendos na nossa carteira, na nossa corretora no Brasil. Com esse dinheiro eu vou comprar ali algumas ações, mas o aporte vai ser todo focado praticamente no exterior, justamente para a gente fazer o balanceamento. O ideal, pessoal, é sempre vocês buscarem, primeiro, você precisa definir a porcentagem que você quer ter em cada classe de ativo, você realiza a sua macroalocação e você sempre vai buscar, vai investir a maior parte do seu aporte naquela classe que está mais para trás do seu objetivo, justamente para trazer esse balanceamento, essa segurança. E você vai fazendo isso todos os meses. Em relação à rentabilidade da carteira, a gente vê que a nossa carteira continua batendo os principais índices de mercado, né? A nossa carteira nos últimos 2 anos teve uma rentabilidade de quase 30%, o Ibovespa de 25%, o CDI também de 25% e o IPCA de 9%. Em relação aos proventos, eu vou mostrar aqui para vocês todo o histórico, você consegue ver essa crescente. É lógico que oscila bastante, tem mês que a gente recebe mais, tem mês que a gente recebe menos, muito pelo fato de as ações, né? As ações não pagam todos os meses como os fundos imobiliários. Se aqui fosse uma carteira só de fundos imobiliários, você ia ver uma oscilação muito menor nesse aumento dos dividendos. Porém, como tem ações, por exemplo, no mês passado, que foi o nosso recorde absoluto, onde a gente recebeu R$133 em dividendos, muitas das nossas ações pagaram justamente por isso, a gente bateu o recorde. E esse mês a gente totalizou ali R$92, foi um dos maiores recebimentos também. Então, se a gente pegar as médias dos últimos meses, a gente já está bem próximo ali da média de R$100. E um total recebido de quase R$1.600 desde o início da nossa carteira lá em fevereiro. Veja bem, no nosso primeiro recebimento, que foi em março de 2022, a gente recebeu apenas R$1,34 e a gente foi crescendo, foi evoluindo, foi aportando, reinvestindo os dividendos e hoje a gente já chega nessa média de R$100. Mas é sempre bom pontuar, pessoal, que o foco da nossa carteira não é renda passiva mensal. Se fosse renda passiva mensal, a gente teria ali pelo menos 50% da carteira em fundos imobiliários. O foco é a diversificação e principalmente a multiplicação de patrimônio no longo prazo. E isso a gente está conseguindo atingir esse objetivo. Só vocês verem a rentabilidade, graças a isso a rentabilidade da nossa carteira é muito boa, justamente porque a gente diversifica. Diversifica no exterior, por exemplo, os ETFs no exterior, que ocupam ali mais de 20% da nossa carteira, pagam muito pouco dividendo. Isso joga, né, a nossa média de dividendos para baixo, porém eleva a multiplicação de patrimônio, eleva a rentabilidade da carteira, que no final das contas, que no final do dia é exatamente o que a gente quer. A gente quer multiplicar patrimônio de forma segura, por isso a gente diversifica. A gente consegue enxergar isso muito bem aqui no nosso patrimônio, né, especificando a rentabilidade de cada uma das classes. ETF no exterior, mesmo nessa queda forte recente, nos deu uma rentabilidade de mais de 20%. Tesouro, 16%. Ações, 16%. E fundos imobiliários é a única classe nossa que está, no geral, negativa, mesmo com essa alta, né? A gente teve uma queda muito forte nos últimos anos, mas ainda a gente está numa rentabilidade negativa em fundos imobiliários. Justamente pelo fato do mercado de fundos imobiliários, é um mercado que sente muito um período de ciclo de alta dos juros, que é o que a gente está vivendo. A gente está num momento de alta da taxa Selic. Porém, quando esse momento se inverter, os fundos imobiliários tendem a deslanchar muito mais, o que vai tornar essa nossa carteira aqui bem positiva. Como eu falei para vocês, pessoal, o nosso aporte hoje vai ser praticamente no VO e no VNQ. Esses dois ETFs lá no exterior, o VO está com uma rentabilidade de 29% na nossa carteira e o VNQ uma rentabilidade de quase 6%. Então eu vou utilizar esses R$500 que vão virar ali menos de $100, né, na verdade, e vou dividir aqui no VO e no VNQ justamente para a gente elevar essa porcentagem. Eu tô gravando esse vídeo aqui no momento de oscilação, a gente vê que já pulou aqui para 22%. Tava de 21,90% anteriormente, quando eu acabei de mostrar para vocês. O mercado subiu mais um pouquinho e foi para 22%. Então com o aporte que eu vou fazer agora, essa porcentagem vai subir mais, chegando mais próximo ainda do nosso objetivo para o exterior, que é de 25%. E agora na sequência eu vou mostrar para vocês na prática esse aporte lá no exterior, esse aporte lá na Avenue. Porém, antes de eu mostrar esse aporte na prática, eu quero dar 2 recados, eu quero fazer 2 pedidos aqui para você. Primeiro, se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está aprendendo aí sobre investimentos. Tenho certeza que esse vídeo está te ajudando de alguma forma, assim como todos os vídeos que eu trago aqui todas as semanas. Então se inscreva, ative o sininho para você não perder os próximos conteúdos. E se possível também deixe o seu like para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas. Deixe um comentário também, compartilhe com outras pessoas. E caso você queira um direcionamento detalhado, você queira um suporte detalhado meu e da minha equipe, queira aprender um passo a passo de como
como montar e como estruturar uma carteira específica para você, a melhor carteira dentro do seu perfil, dentro dos seus objetivos, clica no link aqui embaixo e conheça a mentoria Clube Invest, que é o meu treinamento completo e a mentoria onde eu faço esse acompanhamento junto aos alunos, onde você vai aprender de fato a selecionar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, títulos de renda fixa, investimentos no exterior, melhores ETFs, stocks, REITs, criptomoedas, a montar de fato a melhor carteira para você. Clica no link aqui embaixo e conheça lá os 3 planos, que eu tenho certeza que um deles vai fazer sentido para você. Pronto, estamos aqui na nossa corretora do exterior, a gente utiliza a Avenue para fazer o nosso aporte. Atualmente a gente está com 875 dólares investidos, temos disponíveis para investir ali 2 dólares por enquanto, né, que foram referentes a dividendos recebidos dos nossos ETFs, mas eu vou fazer a conversão. Acabei de mandar os R$500 aqui para a nossa corretora, tá? Em reais a gente vai fazer o câmbio, né? Vem aqui, que tipo de câmbio você quer fazer? Real para dólar, continuar. Vamos comprar ETFs, eu vou fazer o câmbio instantâneo, né? Porque a gente vai fazer o aporte agora. Qual o valor que a gente vai investir? Os R$500 que vão se tornar 85 dólares, que vai ser o nosso aporte. Confirmar o câmbio. Pronto, agora a gente já está com saldo disponível para investir de 87 dólares, os 85 mais os 2 dólares que tinham, e o patrimônio aqui já aumentou, patrimônio em dólar, mas agora a gente tem que fazer o aporte. Aqui embaixo a gente tem os nossos 2 ETFs, o VNQ e o VOO. A gente está atualmente com 67% no VO e 32% no VNQ. Eu vou fazer uma compra aqui, eu vou comprar os 2 ETFs para tentar equilibrar um pouquinho mais. Na data de hoje, o VO, uma cota do VO está custando 502 dólares. A gente vem aqui, muda para valor, porque obviamente a gente não tem 502 dólares para comprar uma cota, então a gente vai comprar aqui uma fração. Eu vou comprar 30 dólares do VOO. E com o restante, 55 dólares, eu vou comprar o que? Eu vou comprar cotas, vou comprar uma fração também do VNQ, que é o nosso ETF de REITs. Atualmente uma cota do VNQ está custando 86 dólares, a gente tem 55, então a gente vai ter que comprar uma fração também. Prontinho, as 2 ordens devidamente executadas, tanto a compra do ETF VO e do ETF VNQ. E aqui está detalhado o nosso aporte do mês de abril. A gente comprou frações do VO, frações do VNQ, com aqueles R$500 que eu mostrei para vocês, que eu mandei lá para a Bolsa Americana, e com o valor que estava na nossa conta, no Nubank, na conta ali referente a dividendos que a gente recebeu dos ativos no Brasil, que era cerca de R$100, eu comprei 3 ações de Banco do Brasil, que é a empresa que está mais para trás ali de todas as nossas ações que a gente tem. Então eu comprei mais ações do Banco do Brasil justamente para equilibrar a carteira, e sobrou ali cerca de 10, 12 reais, eu comprei uma ação de Itaúsa. E assim ficou a nossa carteira após o aporte, né? Chegamos a 23 mil reais investidos, né? 23.185. E em relação à macroalocação, vocês lembram que a gente estava com 21, 22% em ETF no exterior e já pulou para 23,5% justamente porque a gente dedicou maior parte do aporte equilibrando melhor a carteira. Ações que a gente estava ali 29, 30%, praticamente se manteve nos 29%, caiu só um pouquinho, fundos imobiliários caiu um pouquinho também, foi para 30%, que é o nosso objetivo, e tesouro se manteve ali nos 16%. Então a nossa carteira ficou melhor equilibrada. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Não esqueça de deixar um like, deixa um comentário aqui também, compartilhe lá com seus amigos. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo. Valeu!